Desta vez, eu vos apresento o livro Elementos da Matemática, do Marcelo Rufino. Esse aqui é o volume 0. Então, ele tem essa capa verde aqui, bem diagramado, um pouco grosso, né? Então, ele vai ter a quantidade de páginas aqui. Tem aqui os gabaritos. Então, já vai para a página 439, né? Então, são 439 páginas. É um livro bem denso. Então, vou mostrar um pouco. Só dando um detalhe aqui para a capa, eu acho bem bonito, trazendo algumas expressões. Acho bem legal. No início, quando você compra o livro, ele fica um pouco assim, muito com as folhas muito próximas, né? Então você vai ter que fazer isso, né? Dar uma abertura, dar uma pressionada nas folhas para que o miolo comece a ter essas dobrinhas aqui, né? Comece a ter essas marquinhas. Então é normal que isso aconteça. À medida que você vai usando o livro, o miolo vai mudando. Então aqui, Coleção Elementos da Matemática, volume 0, Marcelo Rufino. Então, aqui falando um pouco sobre o Marcelo Rufino, com formação pelo ITA. Então, ele é formado no ITA e desde 98 ele trabalha aí com o ensino de ITA e IME. Então, pode ter certeza que Marcelo Rufino já é um professor consagrado, né? Mas eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, ele vai ter um reconhecimento ainda maior, né? Talvez daqui a uns 15 anos, 20 anos, ele já esteja num patamar bem mais alto, né? Então esse livro vai trazer a parte de álgebra, aritmética, proporção e frações, né? O volume 0 não é à toa, é justamente porque ele tem uma coleção, começando pelo volume 1, e o volume 0 é como se fosse o embasamento, é como se fosse o que você precisa saber do ensino fundamental para poder começar do volume 1. Então ele criou esse volume 0, que a princípio não estava na coleção, mas à medida que ele foi escrevendo os livros da coleção e recebendo feedback dos leitores, dos estudantes, ele percebeu que seria legal ele fazer um embasamento, né? Trazer um livro mostrando a base do ensino fundamental que você precisa ter, né? De álgebra, de aritmética, de proporção e de frações. Então, por isso que ele escreveu esse livro, e eu acho que é um livro bem importante mesmo, né? E aqui, ó, essa coleção começa do volume 0 e vai até o volume 5. O volume 1, conjuntos, funções e teoria dos números. Então, veja, esse volume 1 aqui é muito parecido com o volume 1 da coleção do IESE, né? Só que a parte de conjuntos e funções, ok, tanto o IESE quanto o Rufino são equivalentes. Eles, tanto faz você estudar conjuntos e funções pelo IESE ou pelo Rufino, na minha opinião. Só que o livro do Rufino traz essa parte a mais, né? Teoria dos números. Então, o volume 1 do Rufino acaba sendo um pouco mais complexo, porque ele traz teoria dos números, né? Ele vai trazer equações diofantinas, divisibilidade, MMC, MDC, números primos. Então, eu acho interessante também. Por essa parte de teoria dos números, eu adquiri também o volume 1, que eu posso mostrar depois. Aí tem o volume 2, que é geometria plana. O volume de geometria plana do IESE, para mim, é o melhor, mas claro que o do Rufino também é muito bom. Aqui o volume 3, sequência combinatória, probabilidade e matriz, né? Aí ele mistura um pouco, porque no IESE é um livro só para combinatória e probabilidade, né? Aí outro com matrizes, sistemas, etc. O volume 3 do Rufino já traz mais coisas, né? Aí o volume 4 traz geometria analítica, que é o volume 7 do IESE, com números complexos, que é o volume 6, e polinômios, que é o volume 6 também. Enfim, muda. E o volume 5 dele é geometria espacial, que é o 10 do IESE, junto com trigonometria, que é o 3 do IESE, né? Então, é uma coleção boa também, né? Na minha visão, você estudar, você querer se preparar para um vestibular militar, escolhendo o IESE, escolhendo o Rufino, o Aref, é válido. Você não precisa comprar as 3 coleções, né? Você escolhe uma dessas 3 e vai.
sabendo que cada uma delas vai ter o ponto principal, né? Vai ter o prato principal e também vai ter algumas falhas. É normal, né? No IESE, o prato principal é a parte de geometria e trigonometria, né? Então, os volumes 7, 9, 10 e 3 do IESE são maravilhosos. Os volumes de trigonometria, geometria analítica, geometria plana e geometria espacial. Esses 4 volumes são maravilhosos. São o prato principal do IESE. Mas o ponto negativo do IESE é o volume 5, de combinatória. Então, por exemplo, a parte de geometria você poderia fazer pelo IESE. Aí, por exemplo, o volume 1, que trata de conjuntos e funções, você poderia ter o Marcelo Rufino, né? Porque ele traz algo a mais do que o IESE, né? Não querendo comparar, eu não quero ficar colocando comparações, brigas, não. É só dizendo que dá para você intercalar. Você pode escolher uma das coleções ou você pode sair intercalando, né? Comprar os melhores volumes de cada autor, né? Então, esse volume 0 aqui é muito bom. E aqui, ó, o índice, potência e radiciação, bases de numeração, médias, sistema métrico, razões e proporções, operações algébricas, frações, equações e inequações, né? E aí, inequações do primeiro grau, segundo grau, modulares, irracionais, e traz também, né, inequações envolvendo funções produto, funções racionais, que são partes bem legais, né? Inequações simultâneas. Então, é um bom resumo, assim, né? Do que você deveria saber do ensino fundamental para começar o volume do Rufino. E aqui, ó, só mostrando a primeira página, potenciação. Ele começa com as definições. Vê, isso aqui é bem interessante. Ele define com palavras, com frases, com orações, para depois, o que ele acabou de falar aqui, ele traz em linguajar matemático. Então, primeiro, ele define de forma textual, ele define usando a língua portuguesa, para depois ele abstrair e transformar em linguajar matemático. Isso aqui é muito bom, eu acho que é muito positivo. Então, o aluno vai ler primeiro e depois ver o que ele acabou de ler em termos matemáticos, para ele se acostumar, para ele não achar que matemática é só isso aqui. É só A elevado a 2 igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2. Não, tem que ter a definição com as frases, com as palavras, para ele pensar um pouquinho e depois abstrair de forma matemática. Aí traz exemplos, propriedades do que ele acabou de definir. E olha, demonstrações. Ele vai demonstrar com textos e com termos matemáticos. Ele vai demonstrar as propriedades, né? Então ele vai dizer, ó, toda potência de um número positivo é positiva. Ok, mas por quê? Então ele demonstra aqui com frases. Tá vendo? Ele vai demonstrar com texto. Aí depois, toda potência de um número negativo é positiva se o expoente for par e é negativa se o expoente for ímpar. Então ele vai falar isso aqui e provar. E aí ele vai demonstrando. Então o jeito que o Rufino traz, né, vai evoluindo os assuntos, é muito bom, é muito didático. Porque ele vai definir textualmente, depois em termos matemáticos, vai trazer os exemplos, vai apresentar as propriedades, mostrando as demonstrações, e aí ele apresenta várias propriedades e suas respectivas demonstrações, e os exercícios resolvidos, né? Primeiro os exercícios resolvidos, onde você aprende bastante. E aí ele já passa para o outro assunto, né? Radiciação, da mesma forma, com definições, com propriedades, com demonstrações. E a forma como ele apresenta o conteúdo é uma forma bem interessante, né? Exercícios resolvidos. E aqui você vê que é um livro completo, né? Um livro que tem muito texto e muita parte matemática. Então você vai ter que ler e abstrair, ler e abstrair.
E o que não falta nesse livro são demonstrações, propriedades, exercícios resolvidos. Então, é um livro muito bom. Se você fizer esse livro todo, você acaba fazendo um grande resumo, né? Uma grande revisão, ou aprendendo, né? O que você deveria ter aprendido no ensino fundamental, relativo à álgebra, aritmética, proporção e frações, que são assuntos importantíssimos, né? Faltou só a parte de geometria aqui, né? Eu só adicionaria pelo menos mais um capítulo de geometria plana, né? Trazendo as propriedades básicas, né? Os axiomas, enfim, algumas demonstrações, etc. Só faria isso. A única coisa que eu acrescentaria era trazer um capítulo com geometria plana. E a partir daí, pronto, o aluno já teria uma boa base, né? Uma excelente base, e ele veria o que é que ele precisaria saber do ensino fundamental, né? Tudo isso aqui é assunto de ensino fundamental, mesmo que você não veja, né? Não tenha visto na escola, tal, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ó. Isso aqui é para você ver no ensino fundamental, certo? Claro que ele traz sempre questões desafiadoras, etc. Mas pelo menos a parte básica disso aqui, né, de radiciações, de, enfim, desses assuntos, né, dessa linguagem aqui para todo x pertencente ao intervalo de -1 a 1 fechado, sendo que x tem que ser diferente de zero. Aí você tem que saber por que x é diferente de zero, né? Tem que saber fazer essas operações com raízes, com frações, enfim. Claro que, por exemplo, nessa questão aqui, né? Ele fala aqui, a questão original pediu cálculo de limite, né? Quando x tende a zero. Só que aí ele adaptou, né? Porque limite você não vai aprender no ensino fundamental. Então ele adaptou para isso aqui, mostrar aqui, e isso é igual a isso. Pronto. Então, no ensino fundamental bem feito, cara, bem feito, a gente deveria aprender isso. Né? Se você não sabe, não se preocupe, não é culpa sua. Né? Eu também não aprendi tudo isso no fundamental. Eu tive que aprender muita coisa no médio e no superior. E depois por conta própria. Né? Mas assim, no mundo ideal, esse livro aqui é um livro de ensino fundamental. É um livro de ensino fundamental. E só o volume 1 do Elementos de Matemática que realmente começa, é onde começa o ensino médio. Né?